Deus, nós estamos agora em Tua casa. Senhor, nós tiramos, ó Deus, as nossas sandálias, ó Pai. Ó Deus, e nos aquietamos agora, sentados na poltrona do lado do Senhor, como um pai está junto ao filho. Deus, e nós estamos aqui hoje, Pai, apenas para Te ouvir, apenas para saber o que está em Teu coração, apenas saber o que passa no Seu coração, Deus. Ó Deus, eu declaro aqui e sei que é o que está no coração de cada um dos meus irmãos que está aqui, que nós temos saudades de Ti, ó Deus. E nós, ó Deus, temos saudades de Ti, Pai. Nós queremos o Senhor bem perto de nós, ó Deus. Por isso, o Senhor tem liberdade, ó Deus, nesse lugar. O Teu Espírito Santo tem liberdade de agir nesse lugar, ó Pai. Deus, nada mais importa agora. Não importa agora o que eu vou fazer daqui a pouco, não importa, Deus, que horas que eu vou dormir, não importa, Senhor, o que eu vou fazer amanhã, nada importa. Porque agora o Senhor está aqui conosco. E o Senhor, ó Deus, nos separou bem juntinhos uns aos outros, para ouvir aquilo que está no Teu coração. Te peço, ó Deus, que o Senhor enche esse lugar, ó Pai, dos Teus anjos. Ó Deus, guarda-nos, ó Pai, a nossa mente, o nosso coração. E que as nossas almas agora se aquietem para ouvir o Deus Todo-Poderoso nesse lugar. Em nome de Jesus, ó Deus, que o Senhor, ó Pai, cresça, e que eu, Deus, venha diminuir cada vez mais, porque a honra, a glória, o poder, o domínio, a exaltação, ó Deus, é somente ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. E a palavra de hoje é algo muito precioso, e talvez você já tenha lido essa passagem, mas talvez você não tenha enxergado ela com esses olhos. E nesse culto, Deus quer te contar um segredo que está contido entre as linhas escritas em sua palavra. E com muita alegria, eu venho anunciar as boas novas à igreja. Assim, eu começo dizendo que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E essas palavras anunciam e ecoam na humanidade, na terra, para que seja por sinal àqueles que renascerem para Deus. Amém? Você vai abrir então a palavra em 2 Reis, capítulo 13, versículo 21. 2 Reis 13, 21. E diz assim, no 20, na verdade, um antes. Eliseu morreu, e o sepultaram em uma caverna. Ora, as tropas invasoras de Moabe costumavam fazer incursões anuais na terra, no início do ano. Certa vez aconteceu que, como eles estivessem sepultando o homem, viram uma tropa invasora. Então eles lançaram o corpo do homem na caverna, onde Eliseu estava sepultado. E no momento em que o homem tocou os ossos de Eliseu, ele reviveu e ficou em pé. Amém? Irmãos, Eliseu era um profeta de Deus. E o Espírito de Deus estava sobre Eliseu. Hoje, nós vamos entender essa passagem sobre dois aspectos. O aspecto exterior, que fala sobre o que foi emanado de Eliseu ali, quando o corpo entrou em contato com os ossos dele e alcançou uma vida. E vamos falar do aspecto interior, que fala sobre a causa, que fala sobre a base que fez com que Eliseu pudesse resplandecer a vida de Deus. Então nós vamos começar agora pelo aspecto exterior. Nessa passagem, ao contrário do que muitos pensam, não se fala de morte, mas sim de vida. Este fato ocorrido nos mostra como é a visão de Deus.
e tem um significado profético que aponta para o futuro da humanidade. E você vai prestando atenção nessas palavras de vida, porque tem um significado muito maior do que a gente entende. O que faz os ossos de um homem morto ressuscitar outro? Isso é uma pergunta. O que faz os ossos, nem é a pessoa assim, né? Mas os ossos da pessoa ressuscitar outra? Os corpos são os mesmos, a matéria é a mesma, tanto de Eliseu quanto daquele homem que estava morto ali do lado dele. Mas a diferença é que algo especial estava sobre Eliseu, e isso fez toda a diferença. Obrigada. Em outras passagens bíblicas, vemos que a sombra de Pedro curava, que está lá em Atos 5,15. Os lenços e aventais de Paulo tocavam e saravam os enfermos, que está em Atos também. A capa de Elias, ao ferir a terra, dividiu o rio Jordão. Então, o que estava sobre esses homens? Que até a sombra, que até o lenço, que até a capa ou os ossos fazia algo, acontecia algo. O que estava sobre Eliseu? Estes homens, eles tinham vida, a essência de Deus. E é sobre isso que Deus vai falar hoje, sobre a vida, a essência de Deus. O Espírito de Deus traz a vida dentro do homem, pois a vida é a própria essência de Deus. O que difere um homem de pé e um homem na sepultura é a vida que tem dentro dele, não é verdade? O que difere um do outro é a vida. É aquilo que está lá, ó, que faz ele estar acordado, que faz ele estar em pé. O que difere um homem cuja alma tem salvação ou não é a vida que ele recebeu do próprio Jesus. Porque não tem como uma alma ser salva. Não tem como se não for por meio de Jesus. E o que tem em Jesus? A vida, a essência. O Criador, ele tem uma essência. E ele criou a sua criatura e colocou sobre a criatura aquilo que estava dentro dele, o que é próprio dele. Por isso que somos imagem e semelhança dele também. Porque algo que está sobre o Criador está sobre nós. E isso chama vida, e isso chama essência de Deus. Quando Deus criou Adão, ele somente viveu depois de ter recebido dentro de si o fôlego de vida, a essência de Deus. Pois aquilo que estava no Criador foi lançado sobre Adão e tudo se tornou. Veja que hoje o conceito de vida citado aqui é a essência de Deus que todos esses homens, Elias, Paulo, Eliseu, Pedro, tinham dentro de si quando conheceram a Deus. O homem que tem o Espírito de Deus, até nas situações de morte, e situação de morte que eu estou falando aqui não é morte física, não é você no leito do hospital, é situações ruins da sua vida, que é morte, é uma dificuldade, é um problema que você está enfrentando, tudo isso é situação de morte. Então, o homem que tem o Espírito de Deus, até nessas situações difíceis, emana vida e ressuscita os mortos que estão ao seu redor, como Eliseu. Estes homens enfrentavam a todo tempo situações de morte, todos eles enfrentavam todo o tempo. Tanto espiritualmente, porque ao redor dele tinha pessoas endemoniadas, pessoas com vários problemas. E também, fisicamente, pessoas morrendo, pessoas enfermas, pessoas em situação grave de saúde, quase morrendo. Então, isso era muito rotineiro para eles. Eles viviam no meio disso. Eles viviam no meio de morte, de situações de morte. Mas esses homens, eles não se misturavam com ela. Pelo contrário, eles transformavam o que era morte em vida. E o que estava sobre ele, quando vinha as situações de morte para eles, o que eles faziam? Devolviam vida. Quando veio um homem morto, perto dos ossos de Eliseu, o que aconteceu? Vida.
Quando o lenço ou o avental de Paulo tocava um enfermo, o que acontecia? Vida. Quando Pedro andava e a sombra passava sobre alguém que estava com necessidade, o que acontecia? Vida. 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 Entenda aonde Deus quer nos levar hoje. Deus quer quebrar alguns sofismas, algumas crenças que nós mesmos interpretamos errado a respeito da palavra de Deus. E hoje Deus quer destruir essa falsa imagem de que o evangelho é triste e a gente só tem que chorar, e é só tristeza, e é só dificuldade, e é só luta, e é só isso. Ai, para qualquer servo de Deus, você pergunta, como é que está? Ai, eu estou aí, né, irmão, na luta. Nossa, a gente fica até meio depressivo, gente. Cadê? Eu tenho certeza que alguém chegava perto de Pedro e falava assim, Pedro, e aí? E Pedro falou assim, tá top, tá beleza. Você não está vendo Jesus fazer? Está tudo bem. Então esse sofisma vai cair por terra hoje sobre a igreja. Porque nós podemos sofrer, queridos. Nós podemos passar muitas dificuldades sim, e passamos. Mas a vida que está em nós tem que sobressair a morte. Enxergue essa passagem de Eliseu. Enxergue essa passagem de Eliseu. Que a visão sobre ela é que a vida é maior do que a morte. A morte existe? Sim. Mas existe vida? Sim. Só que a vida está maior do que a morte. A visão dos filhos de Deus para com a morte, e eu estou falando não é só a morte física lá no caixão, e nem a pessoa lá no leito de morte no hospital. É nas situações, nas opressões do dia a dia, é nas tribulações do dia a dia, é nas contendas, é nas adversidades da nossa vida. Essas situações, seja em qualquer área da sua vida, de relacionamento, espiritual, conjugal, financeiro, qualquer área, gente. A visão dos filhos de Deus para a situação de morte nessas áreas é enxergar a vida à frente dela. Porque quando aquele homem entrou em contato com os ossos de Eliseu, o que tinha ali? A morte. Ele entrou na sepultura morto, mas a vida estava à frente dele, tanto que ele recebeu a vida e ressuscitou. É enxergar a vida à frente da morte, porque a vida é dada pelo Espírito de Deus. E Ele está sobre os filhos de Deus. Queridos, a vida tem que sobressair sobre os filhos de Deus. Senão, não adianta nada. Senão, a gente não serve para nada. Porque as pessoas já emanam morte. Se a gente também que fala que é servo de Deus emanar morte, sabe o que vai adiantar? Nada. Então, o evangelho não será glorificado. Então, Deus não será exaltado. Na palavra de Deus, vemos a exaltação da vida e não da morte. Sabe tudo que está escrito aqui? Tudo, querido, se você for olhar, se você pôr e você interpretar tudo certinho, como tem que ser, tudo aponta para a vida. Em Deuteronômio 30:19, Deus apresenta aos homens a vida e a morte. E Ele ordena para que escolham a vida para que vivam. Até Deus nos ordena para que escolhamos a vida e não a morte. Jesus enfrentou a morte para que houvesse vida para a humanidade. Jó passou por situações de morte em várias áreas, né? Todo mundo sabe, estava tudo dando errado para ele, tudo dava errado, tudo. Mas no final, Jó encontrou a vida e foi restituído. E eu quero te dizer que nos dias de hoje, a humanidade está caminhando para a vida. Você precisa entender isso, a humanidade está caminhando para a vida. Pois está próxima a vinda de Jesus e o estabelecimento do reino de Deus na terra. E parece assim que eu estou doida, mas eu não estou não. A humanidade está caminhando para a vida mesmo. E eu vou te falar por que ela está caminhando. Você vai entender. Porque isso é difícil para nós. Porque a gente só vê tragédia. Porque as coisas estão acontecendo mesmo ao nosso redor. Mas eu quero te dizer que no final, a vida vai reinar. Veja, irmãos, que tudo que diz respeito a Deus, aponta para a vida. Então, por que nós, filhos de Deus, representantes do reino,
Por que nós estamos então valorizando a morte mais do que a vida? Temos que emanar vida, pois isso diferencia quem serve ou não a Deus. Por que Pedro, por que Paulo, Eliseu, por que eles se destacaram tanto, queridos? Porque eles emanavam vida, porque se saísse morte deles, nem ia os dias deles não estariam contados aqui, porque não faz diferença. Até os ossos de Eliseu emanava vida. Emanar vida onde tem mortos ao seu lado. E em todas as áreas da sua vida. E isso não diz respeito a tudo estar maravilhosamente bem, ou eu viver em um mundo paralelo. Eu não estou falando aqui que a gente tem que viver num mundo paralelo, não. E eu não estou falando que nós devemos fechar os nossos olhos e fingir que nada está acontecendo. Não, não é isso. Mas o que Deus está falando aqui diz respeito à nossa visão quanto a tudo que está acontecendo e o discernimento dos tempos que nós estamos vivendo. Hoje, queridos, eu quero dizer a vocês que a luz é maior do que as trevas, que o bem é maior do que o mal, que Deus é maior do que todos os demônios. A vida vence a morte. A bênção é maior do que a maldição. A santidade é maior do que o pecado. O bom é melhor do que o ruim. Então você pode pensar, mas as coisas estão ruins. Não é possível, você não está vendo jornal, você não está vendo. Nós estamos no meio aí de um problema. Mas as coisas estão ruins, olha para a humanidade. Olha as coisas que estão acontecendo. Os dias são maus, o mundo está acabando, o fim está acabando. Irmãos, para que serve então a igreja de Deus na terra? Isso é uma coisa para a gente pensar. Para que serve? Para que a gente está lutando então, se o mundo vai acabar? Se está tudo lascado? Para concordarmos com a morte ou para apresentarmos a vida e ressaltar a vida ao mundo? Para que a gente está lutando? Para a gente concordar com a morte? Então é isso mesmo, o mundo está acabando, beleza, vamos encerrar as atividades. Está tudo bem. Não, queridos. Nós não fomos chamados para isso. E se nós não fomos chamados para isso, nós não devemos emanar isso. A palavra de Deus aponta para a vida. E o próprio Jesus se apresentou sendo o caminho, a verdade e o quê? A vida. O próprio Jesus disse isso. Então, por que exultamos a morte e concordamos com ela, queridos? E isso é nas nossas pequenas atitudes. Traz isso para a sua vida. Em que você tem concordado com situações de morte? Não, é isso mesmo. Não, o mundo está acabando mesmo, deixa para lá. Não, é assim mesmo. Não, eu estou cansado, mas é isso aí mesmo. É a dificuldade da vida, vamos levando. Não, queridos. Nós não fomos chamados para aceitar isso. Isso não é a identidade dos filhos de Deus e muito menos de Jesus, que Ele mesmo disse que Ele era a vida. Por que, queridos? A igreja está muda, calada e concordando que os dias são maus e o mundo está acabando. Por que a igreja está concordando com isso? Se representamos o reino dos céus, por que não estamos nos diferenciando dos mortos? E aí você pode falar, mas eu tenho minha vida pessoal, eu tenho que resolver as minhas coisas, eu tenho que trabalhar todo dia, eu tenho que fazer isso. Beleza, ninguém está mandando parar de fazer nada disso. O que Deus está falando aqui é que em tudo isso, na sua vida pessoal, o reino tem que estar implantado lá. E você tem que emanar a vida, na sua vida pessoal mesmo. Qual é a nossa visão, queridos? Deus quer resgatar isso sobre nós, sobre a igreja Peniel hoje. Qual é a nossa visão? Qual que é a nossa missão, igreja Peniel? A nossa missão, queridos, é trazer o reino de Deus na terra. É implantar o reino de Deus na terra. E é esse reino que se sobressairá à morte. E aonde a morte chegar, onde o reino de Deus chegar, a morte sairá.
a morte não subsistirá, queridos. E era isso exatamente que acontecia com Eliseu, com Paulo, com Elias, com Pedro. O fim será a vida e não a morte. Em Apocalipse 21, queridos, a Nova Jerusalém, eu quero te contar isso, porque que o fim é a vida e não a morte. Porque muitas pessoas acreditam que o mundo vai explodir, vai acabar e pronto, acabou, está todo mundo lascado, mas a igreja de Deus subirá e ficará lá do céu, com Deus olhando o mundo pegar fogo. Isso é mentira. Isso é mentira. Eu quero dizer que o fim será a vida. E você vai participar disso se você estiver com Deus. Porque lá em Apocalipse 21 diz que a Nova Jerusalém descerá. Aonde, gente? Na terra. E ela se fundirá com a Jerusalém atual. Sabe a Jerusalém? Se fundirá, está escrito isso na palavra de Deus. E quando se fundirem, acontecerá como está escrito em Apocalipse 21, 22. Que foi o mesmo que diz lá em Gênesis 1, quando Deus declarou haja luz. Sabe o que vai acontecer? A luz, que é o próprio Jesus, governará a terra. A glória de Deus será sobre a terra. E as nações serão governadas por Jesus. Esse é o fim. Maravilhoso fim. Em Isaías, aí você pode estar pensando assim, não, mas isso aqui você está interpretando assim, é o seu jeito de interpretar, não. Lá em Isaías 60, do versículo 19 a 21, diz que naqueles dias, ou seja, naqueles dias lá na frente, o Senhor dará a sua luz perpétua e o teu Deus a tua glória. Todos os do seu povo serão justos, para sempre herdarão a terra. Queridos, a terra. Quero dizer para você que o fim será a vida e no fim nós vamos reinar com Deus. Pare de pensar que o fim é a morte, que o mundo vai acabar. Sabe que os dias são maus e aí eu vou ser levada pelos dias maus. Não, queridos, nós nadamos contra a correnteza. Nós somos diferentes. Nós temos uma identidade de vida que foi dada pelo nosso Criador. E você faz parte disso. Deus conta com você. Tudo que se relaciona a Deus e a sua palavra aponta para a vida. O Espírito Santo de Deus tipifica os ossos de Eliseu. E nós, a humanidade, somos este homem morto, que ao entrar em contato com os ossos, viveu. Olha que profético, olha que lindo isso. Estamos, queridos, sendo sutilmente carregados para a sepultura. Como aquele homem lá estava sendo carregado, como a tropa estava carregando ele. Sutilmente, nós estamos sendo carregados para a sepultura. Mas eu quero te falar que ele encontrou a vida. E eu quero te dizer que a nossa sepultura tipifica os dias maus. O tão falado dias maus. Essa é a sepultura. As coisas ruins que estão acontecendo no mundo, ao nosso redor, que são malignas, que são terríveis. E nós estamos sendo levados por isso. Nós estamos concordando, isso meus dias são maus, certo? O mundo está assim, certo? Não, estava escrito que ia acontecer isso mesmo, está tudo certo. Não está tudo certo. Porque se a gente fala que está tudo certo, a gente cala a nossa boca. E aí a gente está igual a eles, querido, não faz diferença nenhuma. E eu quero dizer para vocês que nós estamos sendo levados por isso, mas uma vez tocados pelo Espírito de Deus, e Ele começar a habitar dentro de nós, não viveremos mais na sepultura. Nós levantaremos e andaremos pelo caminho da luz. Não precisamos, querido, andar com o mundo. Precisamos andar com Deus. A história de Eliseu não foi evidenciada em sua morte, mas na vida que estava sobre ele. Não se importe com o mal, se importe com o bem, porque o mal já tem.
Se importe com o bem. O amor se esfriou? Jesus é o próprio amor. E Ele vai levantar pessoas para amar as pessoas na terra. Pode ficar tranquilo, querido. Mas você pode falar assim, mas o suicídio está aumentando. Mas Deus levantará pessoas para pregar a vida. E essas pessoas vão ser alcançadas. Deus está trabalhando, Igreja Peniel. Deus não está em silêncio. Pare de conformar com os dias maus e com o fim do mundo. O mundo não vai acabar, queridos. Arranquemos esta doutrina escapista do nosso coração. Deus não é egoísta. Nós desfrutaremos da terra com Jesus no final. Nós iremos reinar com Ele. E o plano que foi interrompido lá no Éden, quando Adão pecou, houve uma vírgula na história. Então eu quero dizer para vocês que o plano lá, que foi interrompido no Éden, ele vai continuar. Breve, esse plano vai continuar, queridos. O Éden vai voltar, queridos. E nós vamos reinar com Deus. Nós vamos usufruir com Deus. O fim é a vida. Servos de Deus estão clamando que venha o fim. Deus, manda o fim. Ai, o fim. Queridos, tem servos de Deus que estão clamando o fim. Não, queridos. Isso não faz parte. Como é que nós vamos clamar morte se nós somos vida? Não vamos clamar mais o fim do mundo, não. Ao contrário, nós vamos clamar que venha o teu reino. Que venha o teu reino. Para que Deus iria, querido, instituir o reino dele? Para descer aqui na terra. Para que Deus ia preocupar com isso? De instaurar o reino dele aqui na terra para depois, daqui a pouco, ele vai destruir? Isso não tem a ver com Deus. Pare e pense. De repente, Deus criou o mundo e tudo era bom. Criou Adão. Aí, de repente, Deus já não gosta mais da terra. Ele vai salvar só aqueles que é dele. Ele vai pegar e eles vai, rapar para o céu. Não. Deus não é assim. Deus está dizendo que Ele vai fazer as coisas velhas novas. Ele vai transformar todas as coisas. E muitas das coisas lá no fim nós ainda não compreendemos na nossa mente humana. Mas fique tranquilo. Porque o final da história é a vida. Fique tranquilo porque é Jesus que vai reinar, não é Satanás. Servos de Deus acreditando, sabe, que o mundo está em um caos e o Satanás está reinando. Não. Deus é que vai reinar. Deus é que põe o ponto final na história da humanidade, se Ele quiser, mas até então Deus não quer. Pelo contrário, Deus quer alcançar a terra, queridos. Deus quer chamar o máximo de filhos que Ele tem nessa terra para estar com Ele lá naqueles dias, onde a luz governará, onde não precisará, queridos, de sol e de lua, porque a luz governará. Jesus e todos os seus servos não pregaram o fim do mundo, sabia? Se você olhar aqui, os servos de Deus não pregaram o fim do mundo. A morte, eles não pregaram a tragédia. Eles pregaram que viria um reino de vida sobre a terra. A primeira pregação de Jesus foi o quê? Sobre o reino. A palavra de João Batista foi o quê? Arrependei-vos, porque é chegado o quê? O reino, queridos. Os discípulos lá, Pedro, Paulo, o que eles faziam? Eles pregavam o reino, eles não pregavam o fim do mundo. Eles não pregavam que a humanidade estava acabada e pronto, acabou. Não, pelo contrário, eles pregavam esperança. E pregavam que o reino seria sim instaurado nessa terra. Enquanto se prega o fim, hoje eu prego sobre o início, sobre a vida e que é chegado o reino de Deus na terra. Desperta, ó tu que dormes. Enquanto se prega os dias maus, eu digo hoje que venha o reino de Deus,
Que venha a vida, que venha o poder do Espírito sobre a igreja, queridos. É isso que nós temos que clamar. Que venha o reino sobre a terra. E aí você pode perguntar assim, tá, então como que eu faço isso? Como que eu faço isso? Como eu vou emanar vida como Eliseu? Então agora nós vamos para o aspecto interior dessa passagem. E o aspecto interior é o seguinte: sobre Eliseu estava o Espírito de Deus. Buscar o Espírito de Deus e mantê-lo dentro de você é o caminho. O Espírito de Deus concede vida a nós, queridos. Ele tira o homem da morte. O que estamos fazendo para emanar a vida? Será que quando morrermos, os nossos ossos falarão como os de Eliseu? Os ossos estão dentro do corpo, não é verdade? Os nossos ossos estão dentro do corpo. E eles falam de algo que está profundo e escondido, não é mesmo? Porque você consegue ver os seus ossos? Não, porque ele está no profundo e escondido. O Espírito de Deus estava no mais profundo do ser de Eliseu. Entenda isso. Todo o seu ser estava em plenitude, inundado de vida, da essência de Deus, da vida, da essência de Deus. Eliseu tinha o corpo como o nosso. Mas o que diferenciou a sua existência foi ter a vida dentro dele. Sobre os ossos de Eliseu ficou marcado o Espírito de Deus. Sobre os ossos, hein? Eles falam até hoje de fé, esperança e vida. O homem que estava morto e teve contato com os ossos de Eliseu reviveu e ficou de pé. Quem é tocado pelo Espírito de Deus revive e fica de pé. Ficar de pé significa estar pronto para ir, agir, fazer, representar, seguir em frente. Do que adianta ressuscitar o morto se ele ainda permanecer deitado no caixão? Vai adiantar alguma coisa? Do que adianta Deus te ressuscitar, te curar, te ungir com um chamado, se você não faz nada? Vida e movimento, vida e ação, assim como Deus é, vida e dinâmico. Deus é assim, queridos. Deus sempre está em movimento. A passagem de Eliseu também representa o avivamento. O avivamento será o renascimento de pessoas mortas espiritualmente, que em contato com o Espírito de Deus receberão o quê? Vida. E ressuscitarão espiritualmente e até fisicamente, quem sabe. Se levantarão de pé e seguirão para Deus. Nós seremos os ossos de Eliseu, que emanará vida ao mundo. Queridos, é o avivamento. Isso aqui, essa passagem é o avivamento. Nós seremos os ossos de Eliseu e as nações virão até nós. Elas nos tocarão. E nós vamos fazer o quê, querido? Emanar vida que foi dada pelo Espírito de Deus. E essas nações virão, ficarão de pé e seguirão o seu caminho com Deus. Esta passagem de Eliseu também aponta que o final é a vida e não a morte. E profeticamente mostra que a vida é o Espírito de Deus que será derramado e se manifestará a toda a terra. E alcançará aqueles que o reconhecerem e o receberem. Irmãos, preste atenção aqui. É tempo da gente parar de valorizar esse problema que nós estamos passando, que eu não vou falar o nome mais disso. É tempo, sabe? Da gente parar de valorizar. Entende o que eu estou falando? Nós estamos aqui em meio de pessoas adultas. Todos nós estamos entendendo o que eu estou falando. É tempo da gente parar de valorizar esse problemão que está ao nosso redor agora. Sabe?
É tempo da gente parar de colocar as coisas mortas, as obras mortas, situações de morte, onde deveriam sobressair a vida. E por isso nós estamos calados. E por isso nós não estamos fazendo diferença nenhuma. E é muito triste, querido. Muito triste isso. Eu me entristeço com isso. Comigo mesma. Estou falando comigo mesma. Porque era para eu emanar vida. E o que eu estou emanando? As pessoas ao meu redor estão mudando, estão trabalhando, estão fazendo, estão acontecendo? É tempo da gente, queridos, largar disso. Tem esse problema? Tem. Está acontecendo uns problemas na Terra? Tá. Certo, nós já sabemos disso. Mas vamos seguir. Queridos, não é possível que existe tanta pessoa de grupo de risco nessa igreja. Eu não acredito. Então, eu não sabia onde estavam essas pessoas. Sabe? E a igreja está calada. E nós estamos calados, querido. Nós que fomos chamados para ser o sal que salga a terra. Nós que fomos chamados para uma promessa muito especial que saiu do coração de Deus, que é o avivamento. Ah, não, queridos, eu não aceito. Eu não aceito isso. Eu não aceito esse problemão que a gente está vivendo ser tão grande a ponto de interferir numa promessa que nós estamos trabalhando há anos. E aí, de repente, eu faço isso aqui, ó. A hora que passar, eu volto. E Deus, queridos? E Deus? Você falou para Deus? Você falou para Ele que vai parar um tempinho por causa do problemão que está acontecendo na terra? E o avivamento, queridos? E o clamor inexprimível do Espírito de Deus pelas vidas? Está ali, ó, parado. Está aí, ó. Quando der, eu volto. Quando esse problemão passar, quando eu resolver a minha vida, quando as coisas estiverem todas certas, quando acontecer isso, quando acontecer aquilo, queridos. Irmãos, é tempo da gente pegar isso aqui, ó, e falar assim, eu vou emanar a vida. E falar assim, morte, sai daqui. Sabe, é hora da gente fazer isso. É hora da igreja não ficar mais caladinha. É hora da igreja abrir a boca e falar assim, morte, saia daqui. Que venha o reino. Que venha o reino de Deus na terra. Queridos, porque eu não posso fazer isso para Deus. Porque eu não posso. Cada um tem as suas armas. Cada um tem o que pode dar de melhor para Deus. Por que então, queridos, eu não posso falar da vida? Quero dizer para vocês, queridos, que enquanto aquele homem morto, aquele que foi lançado lá na sepultura, aquele homem morto recebeu a vida, nós que temos a vida, nós temos a vida, querido, nós estamos na casa de Deus, o Espírito de Deus está fluindo. Tem liberdade, o Espírito de Deus tem liberdade de falar nesse lugar, meu Deus do céu. Queridos, enquanto aquele homem estava morto e recebeu a vida, nós que já temos a vida dada por Deus, colocamos a morte sobre ela. Nós fazemos um caminho inverso. Como que pode? E colocar a morte que eu estou falando, queridos, é no nosso dia a dia. É no nosso dia a dia. É no dia a dia que eu estou cansado e não posso servir a Deus. É no dia que eu posso fazer algo para emanar a vida na vida de uma pessoa e eu não posso porque eu tenho que cuidar das minhas coisas, porque eu estou cansada, porque eu estou isso, porque eu tenho muita coisa para fazer. É as situações, é o problema que eu estou enfrentando, é a dificuldade que está na minha casa, é porque eu estou passando dificuldade financeira, é porque eu estou fazendo aquilo, é porque eu... Queridos, valorizando a morte, onde era para emanar a vida?
Como pode aquele que vive desejar a morte? E enquanto os que estão morrendo desejam a vida, como que pode? Nós temos a vida disponível neste lugar, queridos. Nós pegamos a nossa vida pessoal e jogamos ela em cima da vida. Não, Deus, eu tenho a minha vida pessoal. Os ossos de Eliseu tinham a essência da vida, e isso foi conquistado enquanto ele era vivo, tendo uma vida reta e fiel diante de Deus. É isso que faz, viu? Um homem ser cheio do Espírito de Deus. Ele ter uma vida reta e fiel diante de Deus. Quem anda com o Espírito Santo deixa um legado para as gerações, até depois da sua morte física, dizendo que um homem comum viveu nesta terra e estava plenamente conectado com o Espírito de Deus. E eu quero te dizer que sim, isso é possível. É possível. Vários homens na Bíblia, vários, e até homens que já existiram nesse tempo nosso, que morreram, vários, foram conectados com o Espírito de Deus durante a vida deles. E não há vida pessoal que tirava eles da presença de Deus. E não há problemas pessoais que não tiravam ele da presença de Deus. Ouso dizer à igreja hoje, que assim como os ossos de Eliseu falam até hoje, os ossos do pastor José também falam nesse lugar. Falam sobre esperança. Falam sobre crer que Deus cumprirá a promessa que Ele tem para nós. Os ossos do pastor José também falam isso. E sabe qual que é a promessa, queridos? É o avivamento. É avivamento, ou seja, vida, avivar, vida. Queridos, tem um homem que nos deixou, mas que os ossos dele falam até hoje. E nós estamos aqui, todo mundo caladinho. E nós estamos aqui, cuidando dos meus problemas pessoais. Meu Deus, queridos. A voz desses homens que serviram a Deus nos constrange. E nos dá ao mesmo tempo esperança. Que se eles conseguiram, nós vamos conseguir, queridos. Que se é possível para eles, nós também vamos dar conta, queridos. Nós vamos dar conta de ajudar a Deus a trazer o avivamento nessa terra. Mas, por favor, não valorize mais a morte. Valorize a vida. Pegue de novo a sua arma. Qual que é a sua? A minha é o cajado. Qual que é a sua? Pega ela de novo, querido. E vem. E vem, queridos. O avivamento está aqui. O que nós estamos fazendo lá de fora? Os ossos de Eliseu também falam de profundidade com Deus. Assim como os ossos estão na profundidade do corpo humano. Fala-se da profundidade de relacionamento com Deus. E isso está diretamente ligado com a sinceridade de um coração. Você pode orar a Deus dizendo, eis-me aqui, Senhor. Mas o que Ele ouvirá é o que o seu coração diz. E será que Ele está dizendo isso mesmo? Quando você, no seu período de oração, quando você coloca lá, Deus, amém, Senhor, quero pedir perdão pelos meus pecados, minhas iniquidades, transgressões, a gente até tem um modelo de oração. Será que o nosso coração está falando aquilo lá? Será que quando a gente vai fazer alguma coisa para Deus, será que quando a gente vai sentar para ouvir alguma coisa de Deus, será que o nosso coração está realmente sincero para fazer aquilo que Ele mandou? Ou será que o nosso coração está falando assim, nossa, eu estou cansado. Deus, eis-me aqui, Senhor, mas lá dentro está assim, eu estou cansado. Ai. Quer um conselho dos ossos de Eliseu? Tão profundo é os seus ossos, assim deve ser o seu coração quando se fala com Deus. Esse é o conselho dos ossos de Eliseu. Essa é a base para que você tenha o Espírito de Deus em você e emane vida ao mundo.
A base da sua vida está nisso. Comece por ela. Tenha sinceridade ao falar com Deus. Seja verdadeiro nas suas palavras com Ele. Diga realmente o que você quer. E se não tiver a ver com Deus, busque então alinhar o seu coração com Deus. Essa é a base para você receber a vida dada pelo Espírito de Deus, para que quando venha um morto do seu lado, você emane vida e a pessoa se levante e vá seguir a Deus. Você entende? O início está aqui, na sua sinceridade com Deus, porque não adianta também eu ficar orando, e lá no meu coração eu estou pensando em outras coisas, querido. Não tem jeito. Sabe, tudo que a gente está, quando a gente está na presença de Deus, é na presença de Deus. E isso é um nível de relacionamento muito alto, mas ele está disponível para todo aquele que crer e assim fizer. Deus está ensinando como que faz para a gente ser como Eliseu, para a gente ser como Pedro, para até a nossa sombra passar e curar as pessoas. Deus está ensinando. Começa aqui a sinceridade de um coração quando você está falando com Deus. Às vezes, a gente está falando com Deus e a gente está mexendo no celular, a gente está fazendo outra coisa, a gente está olhando para o lado, mas eu estou orando. Queridos, não é assim. Nós estamos perdendo o princípio de todo filho, estou falando de servo não, de todo filho de Deus. Você pode entrar no seu quarto hoje e você pode deixar o seu coração expressar realmente o que ele quer expressar. Que a sua boca não deixe ele falar. Você pode hoje entrar no seu quarto e fazer uma nova oração. E não a mesma que você repete todos os dias. Você pode entrar no seu quarto hoje, ou em qualquer lugar que você esteja, e somente chegar diante de Deus, colocar sua vida diante de Deus, e falar assim, Senhor, como está seu coração hoje, Deus? Senhor, o Senhor quer compartilhar algo? Porque a gente não deixa nem Deus falar, queridos. E esse é o princípio. Esse é o princípio que Eliseu fez. O princípio que Elias, Pedro, Paulo, até Jesus fez, queridos. Jesus ia orar sozinho e eu fico imaginando a conversa de Jesus com Deus. Mas era um alinhamento, sabe, de coração com coração lá, E alinhamento de espírito e alinhamento de alma. Esses servos conseguiram isso, queridos. E por isso que os lenços, os aventais, a sombra, a capa, os ossos, tudo curava os mortos, curava os enfermos, curava qualquer situação de morte que chegava perto deles tinha que sair, tinha que bater em retirada. A base está aqui. Um relacionamento, seja ele qual for, entre homens na terra, entre homem e mulher, entre homem e homem, no sentido de amizade, tá? Por favor. Não se sustenta sem sinceridade. Nenhum relacionamento de humanos com humanos se sustenta sem sinceridade, não é verdade? Então, por que com Deus é assim, queridos? Por que com Deus não é verdadeiro? Nós queremos um relacionamento sincero. Eu quero um relacionamento sincero com meu marido, eu sou sincera com ele é sincero comigo, mas eu não tenho coragem de ser sincera com o meu Deus, com o Criador dos céus e da terra. E você fala assim, mas que sinceridade é essa? É só você lembrar aí na sua mente agora como que você ora, como você fala com Deus. O que você está fazendo quando você ora a Deus? Tem tempo para Deus falar? Tem tempo para você se conectar, o seu coração se conectar, o seu espírito se conectar com o Espírito, a sua alma se conectar com Deus? Dá tempo de fazer isso, queridos? E você pode pensar assim, mas eu não tenho tempo. Mas essa vida é muito corrida, você tem que descer para a terra, Marília. Queridos, então vamos fechar a Bíblia e vamos embora. Porque desse jeito não salga, não. Desse jeito não aviva, não. Por isso que eu quero te dizer que nós fomos chamados para emanar a vida. E por isso que é diferente para nós. Porque nós estamos contra a correnteza de morte, queridos. Nós não vamos fazer a mesma coisa que a morte faz. Sejamos sinceros com Deus e no seu relacionamento com Ele. Seja verdadeiro como Ele é com você. Esse é o segredo dos ossos de Eliseu. Construir um relacionamento de verdade.
com Deus para receber a vida dada pelo Espírito de Deus, ao ponto de até os ossos ressuscitarem os mortos. Quer emanar vida? O início de tudo é ter um profundo e sincero relacionamento com Deus, que ninguém vê. Eu quero dizer que ninguém vê. Ninguém vê, queridos, esse profundo relacionamento sincero aqui com Deus. Porque é você e Deus. Porque é algo muito particular. Por isso são poucos os milagres. Por isso são poucos os sinais e as maravilhas. E aí, como nós, queridos, vamos diante de Deus e falamos assim, Deus, mas e cadê o avivamento? O Senhor não falou que ia vir avivamento? Mas essa base aqui está sólida? Essa base de relacionamento profundo está sólida, queridos? Então, como que nós podemos cobrar a Deus de um avivamento sobre a igreja Peniel e sobre a terra, queridos? Por isso a gente cansa. Por isso a gente resolve deixar a nossa arma de guerra ali um pouquinho e cuidar dos nossos problemas pessoais. Porque isso aqui é uma coisa, é uma base que tem que ser construída. Construída, queridos. E você pode pensar, nossa, mas isso é muito assim, muito... Não, é muito simples. É você e Deus. Que lugar que você tem paz? É aqui na igreja? É lá no monte? É na sua casa? É no seu quarto? É no banheiro? Não sei. Tem um lugar, queridos, que você tem liberdade de, sabe, de parar e ouvir o seu Deus. E entender o que está no coração dele. A gente quer muito perguntar, a gente quer muito questionar, mas e Deus, querido? E se Deus quer falar com você, é algo que está no coração dele? Deus está te revelando tudo isso, não para que você enxergue isso com dificuldade, mas para que você deseje viver assim. Há quanto tempo você não rasga o seu coração diante de Deus? Rasgar mesmo. De falar assim, não aguento mais. Quanto tempo? Há quanto tempo você tem crido mais na morte do que na vida? Qual tem sido a sua visão como servo de Deus? Para a morte? O mundo está acabando mesmo, os dias são maus, vão ficar assim, beleza? Ou para a vida? Não, os dias são maus, mas que vem o reino de Deus. Os dias são maus, mas vai vir um avivamento. Os dias são maus, mas nós vamos fazer diferença nessa terra. Qual que é a nossa visão? Entendeu? Olhe para Deus, olhe para os homens que já serviram e servem a Ele nessa terra. E já serviram a Ele nessa terra, veja o que eles já fizeram. Não propague, querido, mais o fim do mundo. Propague que é chegado o reino de Deus na terra. A passagem dos ossos de Eliseu também tipifica uma mensagem do reino de Deus sobre a terra. Que no final parece que é morte, mas será a vida que vai reinar. Que no final será de festa e reinado, e não de luta e opressão. Que haverá luz, que iluminará a terra, e não haverá mais trevas. Esse é o final da história da humanidade. Esse é o final. Enquanto o mundo foca na morte, nós, discípulos de Jesus, temos o árduo trabalho de pregar sobre a vida e o seu Criador. E focarmos na vida e na luz. Esse é o nosso árduo trabalho. E eu te convido hoje, você pegar as suas armas. E escrever o seu nome na lista lá. E falar assim, Deus, vamos emanar a vida. Deus, bora para esse avivamento. Rápido, para ontem. Deus, agora vamos então instituir o seu reino na terra. Eu te convido hoje você a fazer isso. E eu te convido também você a desejar ter um profundo relacionamento com o seu Pai, que tanto te ama, que tanto te protege, que tanto quer você perto. Se você soubesse os pensamentos de Deus ao seu respeito, se você soubesse os pensamentos de paz que Deus tem ao seu respeito, se você soubesse os pensamentos de vida que Deus tem ao seu respeito. Amém? Glória a Deus. Amém. Vamos então orar ao Senhor. Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem feito, ó Pai. Ó Deus, que esse sofisma, ó Deus, de visão de morte,
de situações de morte ao nosso redor. Deus, que esse sofisma caia dos nossos olhos, da nossa mente hoje, Deus. E nos faça, Deus, abrir a nossa boca para propagar o Teu reino nessa terra. Deus, nos unja, nos capacita para isso, ó Deus. Que a vida que está sobre o Teu Espírito, ó Deus, seja derramada em nós. Em nome de Jesus Cristo, Deus, eu oro nessa noite, para que a porção que o Senhor tem para cada um dos meus irmãos que está aqui, sejam derramadas sobre cada um deles, ó Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor capacite cada um dos Teus filhos que estão aqui, a cumprir, ó Deus, aquilo que o Senhor os chamou para fazer nessa terra. Em nome de Jesus, Senhor, eu profetizo a vida sobre esta igreja. Eu profetizo que o Espírito de Deus está sobre este lugar e profetizo o reino de Deus sobre este lugar. Eu declaro que sobre a igreja Peniel está sendo implantado o reino de Deus e que venha, Senhor, o avivamento. E que venha mesmo o avivamento nesse lugar, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, nós estamos aqui unidos, ó Pai, no mesmo propósito de vida e clamando que seja feita a Tua vontade sobre nós e sobre esse lugar, em nome de Jesus. Amém? Senhor, que o Senhor também levante, ó Deus, anjos para conduzir cada um dos meus irmãos para suas casas. Que o Senhor guarde a vida de cada um que esteve aqui esse tempo com o Senhor. Em nome de Jesus, eu despeço a igreja do Senhor em paz. Em nome de Jesus.